Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de AVR. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre utilização de macros e na próxima aula um pouco sobre displays de LCD. Então, se vocês olharem o material de apoio que eu deixei disponível para vocês para download, vão achar aqui a aula 7, onde já tem aí alguns códigos de exemplo e algumas explicações com relação a este assunto. Bom, pessoal, no curso anterior, na parte de microcontroladores AVR nível básico, quando a gente entrou em linguagem C, eu passei para vocês algumas instruções com relação a uma coisa chamada máscaras de bits. Então a gente precisava ali, toda vez que fosse trabalhar com algum bit, setar, apagar, inverter ou fazer um teste condicional, que seja, era necessário utilizar algumas lógicas para que a gente pudesse isolar apenas o bit desejado, que realmente a gente precisava trabalhar naquela aplicação. Pois bem, aquilo continua valendo normalmente, só que a gente pode automatizar um pouco essa parte de máscaras para tornar o código um pouquinho mais simples. Eu não passei essa parte de macros no primeiro curso, porque eu gostaria que vocês treinassem um pouquinho, porque isso é comum para vários microcontroladores, para que entendessem melhor essa parte de máscaras de bits. Hoje a gente vai automatizar este processo, utilizando aí as definições do compilador. Como que isso funciona, pessoal? Isso aqui é geral para qualquer compilador de linguagem C, tá certo? Quando nós temos alguns trechos repetitivos no programa, quando nós temos algumas constantes, é comum que a gente crie o que nós chamamos de defines, tá? Essa diretiva do compilador, a função dela é substituir por este nome que está aqui na frente uma determinada constante que está aqui. Então é muito comum quando a gente está aprendendo linguagem C, queremos colocar uma constante chamada π. Então, nós escrevemos lá define, o nome π, e na frente 3,1415 e o número, a quantidade de valores que a gente quer ali do número π. Então, o que o compilador entende com isso? Toda vez, no momento da compilação, que ele encontrar aquele nome chamado π, ele vai substituir por aquele número que está aqui do lado. Tá certo? Então, basicamente, é isso que faz um define. E para o caso de uma macro, é a mesma coisa. Como que ela vai funcionar aqui? Vou colocar até no código de exemplo que está colorido, fica um pouquinho melhor. Eu vou fazer uma definição, e essa definição ela vai ter um nome, por exemplo, vou pegar essa primeira aqui, vai ter um nome chamado aí setBit. Só que nota que o nome está acompanhado de algumas variáveis aqui dentro, de algumas outras nomenclaturas, que é esse y, bit, isso dentro de parênteses, e isso até ficou com uma cor um pouco diferente. O que isso significa? Na hora que a gente digitar isso daqui, galera, ele vai substituir o y pelo nome que nós colocarmos no meio do código, que vai ser uma porta, e o bit que nós colocarmos também no meio do código. E ele vai substituir por essa operaçãozinha aqui. Então a gente digita isso, só que depois que ele compila, ele muda para isso aqui, onde y vai ser a porta e o bit vai ser a quantidade de bits que a gente quer deslocar ao nível 1 para poder fazer uma determinada lógica. Então, se você não lembra com que isso aqui parece, volta lá no curso básicos e vai na aula sobre máscaras de bit. É exatamente isso daqui. Então, quando a gente precisa setar um bit, nós utilizamos uma lógica OR. Quando nós queremos apagar um bit, nós utilizamos uma lógica E invertida. Lembrando que para apagar um bit, o bit em questão tem que estar em nível 0. Para inverter o estado de um determinado bit, que a gente chamou de CPL, esse CPL na verdade é de complemento, ok? Complementa bit, a gente trabalha com a lógica XOR, e o teste bit a gente utiliza uma lógica E com bit desejado, tá certo? Então aqui ele vai retornar um determinado valor de acordo com o resultado dessa operaçãozinha aqui.
tá ok? Então, basicamente, a macro é isso aqui, pessoal. São essas definições. Ele vai substituir no código que a gente digitar isso aqui por isso daqui. Simples assim, tá bom? O código de exemplo aqui, vamos ver o que ele faz e a gente copia ele lá no MPLAB para ver como que ele realmente funciona. Essa parte de configurações iniciais, acredito que já esteja claro. Se não estiver, volta lá no curso básico. A gente faz isso em praticamente toda a aula de laboratório, que são as configurações das portas. Então, apenas para a gente relembrar aqui, né, ó, essa é a placa que eu uso, esse é o circuito que eu uso. Eu filmo aqui para vocês a placa, mas também tem lá no Simulid, ele funciona da mesma forma, que é um simulador computacional, então você não precisa necessariamente ter a placa, você pode ter apenas esse simulador. Tem lá no curso básico também como você baixa, como você configura e como que você utiliza esse simuladorzinho aí. E aí a gente pode trabalhar com as portas e com os LEDs. Então as portas, olha aqui, ó, a gente tem que olhar aqui na coluna dos pinos do AVR, as portas que estão com os botões são as portas PC2 e PC3. Lembrando que elas não têm resistor de PUAP soldado na placa, então obrigatoriamente eu preciso ativar os PUAPs internos do microcontrolador, isso a gente fez bastante. E também temos os LEDs, e os LEDs estão nos pinos PD0 até o pino PD7. Então as configurações são exatamente para isso. Eu configuro todos os pinos do porte C como entrada, habilito os dois resistores de PUAP dos pinos PC2 e PC3, defino todo o porte D como saída, colocando nível lógico 1 no registrador DDRD, e por fim eu apago os LEDs caso o meu porte tenha algum resíduo ali da memória RAM, né? Eu apago todos os LEDs que estão na placa. E na parte principal do meu código, eu simplesmente faço algumas lógicas de teste, seto e apago alguns bits. Então, dá uma olhada aqui, galera. Ó. Eu estou fazendo um teste. Tá vendo? Ó, eu copiei essa macro aqui, ó, teste bit, tá vendo? Copiei ela aqui embaixo. Só que ao invés de eu colocar y, bit, olha o que eu coloquei dentro de parênteses, ó. Pin C, pin C2. Lembrando que pin C é o registrador de leitura da porta C, do porte C, tá? E pin C2 é o pino que a gente quer ler dele, que seria o botão, né, PC2, tá ok? Também poderia colocar aqui pin C,2, tá? Não tem problema nenhum. É que esse pin C2 ele já está declarado lá na biblioteca io.h e ele já sabe que é o 2, mas tanto faz, tudo bem? Se isso aqui for igual a 0, lembrando como eu tenho um resistor de PUAP, botão pressionado nível 0, significa que isso é verdadeiro. Se isso aqui é verdadeiro, ele vai seta o bit, tá vendo? Ó, outra macro, que está aqui em cima, seta o bit, porte D, pin D0, tá ok? Pin D0, qual que é? É o porte D0, ok? Aqui eu poderia colocar simplesmente 0, poderia colocar porte D0 também, que na verdade seria o correto. Acabou passando batido, acabei de ver que eu coloquei pin D0, mas vai dar no mesmo, porque esse pin D0, porte D0, na verdade é uma definição para o número 0, tudo bem? O que importa é esse registrador aqui, ó. Ele tem que ser o porte D, não pode ser o pin, ok? Caso esse teste aqui dê como falso, ou seja, o pino ele está em nível lógico 1, a gente vai apagar o bit aqui, ó, clear bit, usando uma lógica E, porte D, pin D0 também. Então aqui ele acende o LED, aqui ele apaga o LED. E para finalizar, a gente faz um teste novamente agora do PC3. Caso o PC3 esteja em 0, aqui é testando o registrador pin C, pin C3, ok? E aqui eu faço uma lógica apenas para aguardar eu soltar o botão, tá bom? Então, só para ele não, enquanto eu estiver com o botão pressionado, ele fica parado aqui, ó. Enquanto esse botão estiver em 0,
não faz nada, ó, fica parado dentro desse while aqui. Quando eu soltar o botão, que esse valor aqui vai para nível lógico 1, eu dou um pequeno atraso, apenas para eliminar um pouquinho daquele bounce que a gente comentou também no curso anterior, e inverte, usando aquele complemento de bit, o port D2, tá certo? Então, basicamente, é esse o programa, tá certo? Então, port C2, ele liga e desliga o LED 0, enquanto o port C3 liga e desliga o LED 2, tá ok? Eu vou passar esse código lá para o MPLAB, aí vai ficar um pouquinho mais claro, eu vou mostrar a filmagem aí para vocês, a placa funcionando. Aí, de repente, fica um pouquinho melhor para vocês entenderem. Lá no MPLAB, eu já criei aqui um novo projeto chamado macros e criei um novo arquivo .c também chamado macros. Vou simplesmente copiar o código aqui. Nota uma coisa, pessoal, quando eu copio um código, fica até como uma dica para vocês aí. Quando eu copio um código qualquer, de um PDF ou do Word e tal, para o MPLAB, ele fica todo bagunçado, ó, sem formatação. Para melhorar isso, cliquem com o botão direito aí no fundo da tela e vão em Format. Nesse Format, ele já formata para a gente de uma forma mais estruturada, fica bem melhor para a gente enxergar o código, tá bom? Fica mais fácil dessa forma aqui. Observa que o código é exatamente o mesmo, tá? Aqui ele tem as definições, inclui as duas bibliotecas principais. Eu incluo agora as definições, né, que são aquelas macros que eu comentei com vocês, e tem a parte do código também que eu acabei de explicar. Apenas para arrumar isso daqui, vocês poderiam colocar como port D0, tá bom? Ó, dá no mesmo. Vou até colocar isso, port D0, port D2, e aí fica melhor, só para vocês não confundirem. O teste, nesse caso, aí deixa como PIN mesmo, que é o correto. Vou compilar o código. Ok, sem erro nenhum. Vou para o programa de gravação, que aqui é o AVR do 10. Já coloquei aqui qual que é o programa que eu quero gravar, que é o arquivo, o projeto chamado macros, e dou um program. Ok. Então, segundo o programa, o que precisa acontecer? Aperto o botão PC2, tenho que ligar esse LED. Solto o botão PC2, apaga esse LED. Vamos ver. Acendeu, solto o botão PC2, apagou. Perfeito. Exatamente como falava no código. Enquanto que o botão PC3, cada vez que eu pressionar e soltar, ele vai inverter o estado do outro LED aqui, que é o LED do port D2. Então, aperto, nada acontece, porque ele ficou preso dentro daquele while. Quando eu solto, acende o LED. Ele complementa o LED. Se ele estava em 0, vai para nível lógico 1. Aperto novamente, nada acontece. Novamente está preso dentro do while. Solto, inverte, complementa novamente o bit. Ok? Isso aqui é uma tática aí meio porca para fazer essa parte de teste de borda, né? Que o ideal seria fazer interrupções, mas aqui é apenas um exemplo de como a gente trabalha com as macros, tudo bem? Então, não utilize esse tipo de lógica no seu programa, principalmente se for um programa profissional, tá certo? Que é mais um teste didático mesmo. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Essa parte de macros eu deixei em uma aula só, acredito que seja suficiente porque é algo bem simples, são apenas essas definições. Próximo vídeo a gente comenta um pouquinho sobre displays de LCD, então te vejo lá, até mais.